Nesta era moderna em que vivemos, aprendemos a aproveitar o poder do átomo, mas poucos de nós aprendemos a desenvolver plenamente o poder da oração. Ainda não aprendemos que uma pessoa é mais poderosa em joelhos do que atrás das armas mais poderosas que já desenvolvemos. Ainda não compreendemos que uma nação é mais poderosa quando se une em oração sincera a Deus. Não descobrimos que a resposta para nossos problemas pode ser através do contato com Deus. Quando os discípulos pediram a Jesus para ensiná-los a orar, o Salvador respondeu com a oração modelo, conhecida como a oração do Senhor. No entanto, a oração do Senhor é apenas o começo de sua instrução sagrada. Em muitas passagens, Cristo ofereceu mais orientação, e porque praticou o que pregou, toda a sua vida foi uma série de lições sobre a oração prevalecida. Uma das coisas mais surpreendentes de todas as Escrituras é quanto tempo Jesus dedicou para orar. Ele teve apenas 3 anos de ministério público, mas Jesus nunca teve tão grande pressa. Mas o que? Ele teve tempo para passar horas em oração. Jesus orou antes de enfrentar todas as tarefas desafiadoras. Ele orou com regularidade. Nem um dia começou nem fechou em que ele não desencadeou a sua alma diante do seu Pai. Nós oramos rapidamente e de forma descuidada. Por outro lado, recitamos apressadamente versículos memorizados pela manhã e depois dizemos a Deus pelo resto do dia, até que fazemos algumas petições de encerramento à noite. Este não é o programa de oração descrito por Jesus. Jesus implorou muito e repetidamente. Segundo registros, ele passou noites inteiras em apelo fervido. Quão pouca perseverança e persistência nos demonstramos. A Escritura diz que não cesse de orar. Este deve ser o lema de cada segmento da verdade de Jesus Cristo. Não importa o quão sombrio e desesperado seu caso pareça, nunca pare de orar. Nosso Senhor frequentemente orava sozinho, separando-se de todas as distrações terrenas. Cristãos que estão ouvindo, escolham uma sala ou canto na sua casa ou quintal, onde vocês possam encontrar Deus regularmente e em particular. A alma tranquila e isolada para Deus, orando para o banco da misericórdia, pedindo a bênção divina em sua casa e país, pode ser a arma secreta mais forte. Esta é a defesa espiritual mais poderosa que pode ser a oração. Recentemente, um jovem perguntou-me por que mais igrejas não se ajoelham durante a oração? Eu costumo pensar nisso. Embora possamos falar em nome do Pai em qualquer postura, deitado em uma cama doente, andando para o trabalho, sentado em um carro, dobrar os joelhos certamente demonstra humildade, submissão e reverência. Os poderosos líderes não hesitaram em curvar-se diante de Deus. Foi relatado que sempre poderia dizer ao general Washington quando ele foi ao Congresso na Filadélfia, porque ele sempre se ajoelhou em oração. Quando observamos a vida de oração de Jesus, percebemos a seriedade com que ele orava. O Novo Testamento relata que ele clamou em alta voz, que na intensidade de sua súplica caiu na terra úmida do jardim e implorou até que seu suor fosse como grandes gotas de sangue. Muitas vezes usamos pequenas petições, exercícios oráticos, palavras de outros, em vez de gritos de nosso ser mais interior. Muitas vezes, quando vamos orar, os nossos pensamentos começam a vagar. Insultamos Deus ao falar com Ele com nossos lábios, enquanto nosso coração está longe dele na oração. Suponha que estivesse a falar com a rainha da Inglaterra, como tenho sido meu privilégio fazer em várias ocasiões. Você estará muito interessado em tudo o que ela disse, sem permitir que seus pensamentos vaguem por um momento. Então, como ousamos tratar o Rei dos Reis com desrespeito e desprezo? Há mais uma lição que Jesus nos ensinaria, e essa é a garantia vitória de que Deus responde a cada petição verdadeira. Os céticos podem questionar, os humanistas podem negá-lo, e os intelectuais o ridicularizam. No entanto, aqui está a promessa de Cristo. Peça em oração, acreditando que receberás. Confie nessa promessa com toda a sua alma hoje. Construir sua esperança de tempo e eternidade nesse fato divino. Deus responde às orações. Seu Pai possui todas as coisas. Ele pode fornecer todas as suas necessidades de acordo com suas riquezas em glória por Cristo Jesus. A força vantada do ditador, a glória do império, apenas passa gestos a ele. Ele pode derrotar cada inimigo de sua alma e defendê-lo de todos os perigos potenciais. Nada será impossível com Deus. Nenhuma tarefa é muito difícil, nenhum problema é muito difícil, nenhum fardo é muito pesado para seu amor. O futuro com seus medos e incertezas é totalmente revelado a Ele. Ele entende a quantidade de sofrimento e tristeza que você precisa para ajudar a purificar e preservar sua alma para sempre. Vire para Ele, você pode dizer com o trabalho, Ele sabe o caminho que eu segui. Quando Ele me tentar, eu farei o seu objetivo.
Não, senhoras e senhores, não somos os mestres de nossa própria alma. Não coloque sua vontade acima da vontade de Deus. Não insista em seu caminho. Não dite a Deus. Não espere uma resposta imediata no caminho, lugar e maneira que você exige. Em vez disso, aprenda a difícil lição de orar, como o próprio Filho de Deus sem pecado orou. Não é minha vontade, mas sua vontade é feita. Hebraicos 11 de junho. Carta aos Hebreus 11:6. Pois sem fé é completamente impossível agradá-lo. Sem fé você não pode agradá-lo. O que você diz? O que é a fé? Mas a fé é acredite e receba. Que Deus revelou exatamente o que para nós compreendermos melhor. Deus revelou o que Deus revelou neste livro. Na natureza. O que Deus revelou em consciência. Agora, a coisa incrível da consciência humana é isso. Mas mesmo que não acredites no que eu estou dizendo, acredites no que eu estou dizendo, que mesmo que rejeites a verdade do que eu estou dizendo, há enraizado dentro de vós uma convicção que pode suprimir com os anos, mas que existe, no entanto, que vos diz que estas coisas são assim. E esta verdade é a verdade que a Escritura não nos deixará esquecer. Sem uma fé sólida e verdadeira, é impossível agradá-lo plenamente. O que você diz, o que é a fé? Pode ser definido como confiar no Deus das Escrituras e em Jesus Cristo. Ele enviou quem? Para a salvação divina, a fé deve ser uma jornada pessoal. Agora coloque sua total confiança sem hesitação. A Bíblia ensina que a fé é a única. Aproxime-se. A Deus, porque aquele que vem a Deus deve acreditar que é. E a Bíblia nos diz que a fé é ordenada. Jesus disse que tenham fé. Em Deus isso é um imperativo. Lá em Matthew ou Mark 11. Em outra ocasião, John disse que este é o seu mandamento. Este é o mandamento de Jesus. Acredite no nome de seu Filho Jesus. Cristo. Este é um comando. Deus ordenou você. Ele ordenou você. Ele te dá uma ordem. Acredite, acredite, acredite. Acredite. Aí. Não há outra maneira que você possa. Aproxime-se. Não há outra maneira possível de conhecer Deus. Nenhuma outra forma de contatar Deus além da fé. Portanto, por causa da justificação da fé, temos paz com Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 51, sem fé, é impossível agradá-lo. Muitos de vocês oram hoje em tempos de perigo. Milhares de pessoas oram, mas só oram quando estão em tempos de grande estresse, perigo e incerteza. Eu estive no avião, o motor desligou e as pessoas começaram a orar. Nós atravessamos tempestades ruins quando pessoas que nunca lutaram para orar anteriormente oraram ao nosso redor. Parece natural aos humanos orar nos momentos de dificuldade. Cristo orou aos seus seguidores a orarem, tanto pelo exemplo que disse na oração como no seu ensino. Sua oração é tão fervida e direta que, uma vez que ele terminou de orar, seus seguidores se virou para ele e disseram: Senhor, ensine-nos a orar. Em outra ocasião, ensinou a orar através de uma parábola sobre a viúva e o juiz injusto, que decidiu a favor dela por sua persistência. Jesus disse que é preciso orar continuamente. As histórias bíblicas mostram quem obteve respostas às orações, modificaram a história e foram atendidos por Deus. Abraão orou, e enquanto ele orou, Deus não destruiria a cidade de Sodom, onde o Lote do sobrinho de Abraão estava morando. Só há um poder disponível para mudar o curso da história, e é o poder da oração orada por Deus, temendo Cristo e crentes. Benjamin Franklin, em 1787, na Conferência da Filadélfia, disse que nossa nação foi fundada por homens que acreditavam na oração. Eu vivi, Senhor, há muito tempo. Quanto mais vivo, mais convincente eu vejo a verdade de que Deus governa os assuntos humanos. Nosso primeiro presidente, George Washington, liderou seus exércitos à vitória somente após devotar tempo à invocação das bênçãos de Deus. Ao longo da nossa história, os líderes de nosso país levaram seus planos e esperanças a Deus na oração.
Porém, recentemente chegamos a um ponto onde a oração é vista apenas como um mero protocolo. Não temos sentido de agarrar Deus, mas simplesmente a continuação de uma tradição venerada. Mas você nunca conheceu Jesus Cristo. As Escrituras afirmam que Jesus Cristo é o único mediador singular entre Deus e a humanidade. Você deve conhecê-lo e orar em seu nome. Sua oração deve ser dirigida de acordo com a vontade de Deus. Muitos de vocês não sabem rezar. Por que você não diz que Deus tenha misericórdia de mim, um pecador, hoje? Deixe-o perdoar os pecados passados, transformar sua vida e fazer você uma pessoa nova. Ele pode fazer isso hoje. Responda a oração mais simples.